para você que me acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista, e nesse vídeo de atualidades nós vamos falar especificamente de coronavírus. Promessa é dívida e aí tá o vídeo. Bom, nos outros vídeos de atualidades eu disse que não ia comentar sobre o coronavírus porque eu já estava planejando fazer esses vídeos somente para falar disso. Afinal, é uma notícia que não sai dos principais noticiários nacionais e internacionais. Então nós vamos falar de coronavírus trazendo as notícias dia a dia desde que esse assunto começou a ser pauta no mundo, a partir aí de, claro, o coronavírus surgiu ali em novembro, dezembro de 2019 na China, mas que a gente começou a ter mais informações dele foi a partir de janeiro. Com o primeiro caso no Brasil em fevereiro, aqui as notícias passam a ser divulgadas mais assiduamente a partir de março. Então, nesse resumo, a gente começa a falar dia a dia em abril, mas a gente traz já alguns antecedentes. Então, nós vamos atualizar todos os casos por dia e também falar das notícias que chegavam conforme passavam-se os dias e semanas. Por exemplo, casos de internação, ocupação de leitos, vacina, entre outras coisas que são tão importantes quanto para discutir bem esse assunto. Então vamos começar. Bom, nós vamos começar trazendo então a cronologia do coronavírus a partir de fevereiro, porque no dia 4 a gente teve, meses antes dos primeiros registros, o governo já decretou emergência sanitária por causa da doença. Isso porque os primeiros casos já tinham começado lá na China, na província de Wuhan, que foi o epicentro, em dezembro. Então, em fevereiro, antes mesmo de ter a confirmação, o governo já tomou as primeiras medidas de prevenção. Dia 26 de fevereiro, o Brasil confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em São Paulo. Me lembro bem porque é um dia antes do meu aniversário e eu fiz aniversário esse ano só pensando em coronavírus. Olha que legal. Bom, dia 17 de março, São Paulo registra a primeira morte no Brasil causada pela Covid-19. A vítima era um homem de 62 anos. 3 dias depois, dia 20 de março, com mais de 900 casos, o Ministério da Saúde declara a transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o país. Olha como foi rápido, né? Menos de um mês depois do primeiro caso, a transmissão já era comunitária. Olha como esse vírus espalha rápido. O que quer dizer transmissão comunitária? É quando essa transmissão não está mais atrelada ao fato de a pessoa ter viajado e ter trazido esse vírus de outro local. Não, agora ela já está circulando por aquele local e então qualquer pessoa que esteja com sintomas já é suspeita. Antes, quando não havia transmissão local, a pessoa precisava ter viajado para um dos locais de transmissão também para ser e ter os sintomas para ser considerada suspeita. E no dia 27 de março, olha só, personalidades começam a ter também o coronavírus. Afinal, é uma doença democrática, ela atinge a todos igualmente, independente de classe social. Então, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está com o coronavírus. Bom, agora a gente então entra em abril para falar um pouquinho das notícias, então, dia a dia, e aí a gente vai percebendo como é que essa doença realmente evolui rápido. Ó, 1º de abril, Bolsonaro sanciona com vetos auxílio de R$600 mensais a trabalhadores informais. Então, a notícia do G1, já em 1º de abril, diante da questão do distanciamento social, né, colocado aí com o fechamento do comércio, deixando aberto somente serviços essenciais, muita gente perdeu o emprego, então é claro que nessa hora a obrigação do governo ajudar essas pessoas, tá? No dia 2 de abril, Mandetta diz que qualquer pessoa pode fazer máscara de pano contra o coronavírus. Então, antes a indicação para usar a máscara era somente para profissionais de saúde e a pessoa que tinha sintomas. Depois, com o avanço da doença, todo mundo tem que usar máscara. E hoje em dia, a gente não sai de casa sem máscara. É até estranho sair sem a máscara.
Bom, a gente pula aí para o dia 6 de abril, quando Dória prorroga a quarentena em São Paulo até o dia 22 de abril, tá? E aí, ó, São Paulo já tem 275 mortes por coronavírus e 4.620 casos confirmados da doença. No Brasil, são 12 mil casos e 564 mortes. 7 de abril, vamos lá. O China tem primeiro dia sem mortes por novo coronavírus. Então, enquanto no Brasil os casos ainda estão no começo da aceleração, na China, em abril, 4 meses depois dessa aceleração, já começa então a desacelerar. Mas aí, ó, 4 meses. Mas só que na China foi lockdown geral, né? Diferente do Brasil, que apenas alguns municípios adotaram o sistema de lockdown, que é fecha tudo. Então, no Brasil, 14.049 casos, faltou o C ali, e 688 mortes. Dia 8 de abril, a Agência Reguladora dos Estados Unidos retira orientações sobre o uso de remédios contra a malária para a Covid de seu site. Bom, a gente sabe de que remédio que ele tá falando aí, que é, na verdade, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Agora, eu não sei exatamente qual das duas aí que funciona para malária, tá? No Brasil, 16 mil casos, 822 mortes. E o top 5 Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha. Isso começo de abril. A gente já tá no número 2 atualmente, hoje que eu estou gravando esse vídeo, tá? A Rússia tava... Os Estados Unidos estavam em primeiro lugar, seguido da Rússia, seguido do Brasil. Agora o Brasil já ultrapassou a Rússia, tá? Bom, dia 9 de abril... 18,1 mil casos confirmados, com 950 mortes. Dia 10 de abril, olha a curva aí das mortes. A gente vê do dia 3 para o dia 10, de 432 mortes já foi para 1.056. E o Brasil tem 19.639 casos com 1.056 mortes. No mundo já são 1.600.000 infectados e 100 mil mortes. 100 mil mortes é maior que o número de habitantes de muitas cidades no Brasil, né? É um absurdo a gente pensar uma cidade de 100 mil pessoas, a cidade toda morta. Então, tem gente que não fica sensibilizado com isso porque começa a pensar nesses óbitos como números, mas são pessoas, né? Com histórias de vida, com família que vai sentir falta, muitas vezes vai deixar a pessoa sem auxílio financeiro também. Então, tudo isso é bem relevante, né? A gente não pode ignorar. Passamos para o dia 13 de abril, o Covid-19 é 10 vezes mais letal que o H1N1, diz a OMS. Lembram do H1N1? Então, o surto do H1N1, eu lembro que foi ali em 2009, 2010, eu estava na faculdade. Lembro da gente ter ouvido falar bastante disso, a gripe suína, mas não houve nada disso, né? Não teve fechamento, as aulas continuaram normalmente, as festas, então, com certeza. E para a gente saber realmente se está acontecendo toda essa questão de distanciamento, de isolamento social, é porque é necessário, tá? Então, o coronavírus deixou mais de 115 mil mortes, enquanto a gripe H1N1 deixou 18,5 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Enquanto isso, o Brasil soma 23,6 mil casos com 1.358 mortes. No mundo, Itália 20.465, Espanha 17.489 e França 14.957 mortes. Ainda no dia 13, pacientes recuperados do coronavírus voltam a apresentar sintomas na Coreia do Sul. 116 pessoas que haviam se recuperado da Covid-19 voltaram a testar positivo para a doença na Coreia do Sul. As autoridades investigam as causas da recaída, que poderia ser tanto uma nova infecção como uma reativação do vírus. Pois é, muita gente está preocupada com essa questão do coronavírus de uma segunda onda. E eu já ouvi notícias de que pode ter essa segunda onda, mas eu não vou falar muito sobre isso para não divulgar fake news e notícias das quais eu não tenho certeza. Eu li sobre isso, mas como eu não trago a fonte aqui, então não vou falar sobre. Mas isso aí
é um fato e tem aí a fonte para vocês checarem. Aliás, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like aí no canal, se inscrevam, comentem o que vocês estão achando. E vocês podem baixar esse material todos com a fonte. Vocês baixando esse material que está na descrição do vídeo, é só fazer o download e vocês conseguem acessar todas as reportagens e ler completo. 14 de abril, coronavírus. Pela primeira vez, o Brasil tem mais de 200 mortes confirmadas em 24 horas. Então, aí já são 25.262 casos, 1.532 mortes. E aí a gente tem mais pessoas conhecidas, como os governadores do Rio de Janeiro e do Pará, o Wilson Witzel e o Helder Barbalho estão com coronavírus, tá? E o hospital de referência no tratamento da Covid-19 no Rio de Janeiro tem mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados, tá? Essa notícia é do UOL, depois vocês podem abrir e pegar a fonte. 15 de abril, Brasil, 28,3 mil casos, 1.738 mortes. E no mundo, 2 milhões de infectados, 128 mil mortes. Não se via nada assim dessa proporção desde a gripe espanhola de 1918. Inclusive, a gripe espanhola foi tão forte que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial ter terminado, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foi por conta da gripe espanhola. Muitos soldados com gripe, tá? Bom, dia 16 de abril, Bolsonaro sanciona a lei que autoriza a telemedicina durante pandemia do coronavírus. Acho isso bem interessante, embora eu não tenha usado a telemedicina, porque tão pouco eu vou ao médico. Então, eu já não vou no médico normalmente, né? Então, na pandemia, menos ainda, e acho que todo mundo deve evitar. Se for um problema que pode ser resolvido depois, não tem necessidade, e aí não tem necessidade da telemedicina também, tá? Brasil, 1.924 mortes, 30.425 casos. O Ceará já não tem mais vagas disponíveis em UTIs para pessoas com a Covid-19. No dia 17 de abril, Dória prorroga a quarentena no estado de São Paulo até 10 de maio devido à pandemia do coronavírus. No Brasil, já são 33,6 mil casos, com 2.141 mortes. 20 de abril, 40.581 casos e 2.500 mortes. Vamos voltar no anterior? De 2.141 mortes foi para 2.500 aí, então quase 400 mortes a mais em 24 horas, né? Muita coisa. 22 de abril. Esse vírus estará conosco por um longo tempo, alerta diretor da OMS. Brasil, 45.757 casos e 2.906 mortes. Então, para quem estava achando, 22 de abril, logo vai acabar? Não vai. 23 de abril, curva de mortes de Covid-19 no Brasil está mais rápida que a da Espanha, dizem universidades. E o Brasil, 49.492 casos, 3.313 mortes. É verdade essa questão da curva da mortes? Sim, tanto é que a gente ultrapassou no número de casos e de mortes vários países que estavam na nossa frente, tá? Já 24 de abril, então, 3.670 mortes, 53 mil casos. Chegamos então ao dia 27 de abril, com 140 enterros em 24 horas, Manaus bate recorde de registros desde o início da pandemia. E a gente tem aí no Brasil 66.501 casos com 4.543 mortes. E aí no próximo slide a gente tem essa imagem que rodou o Brasil e rodou o mundo dos enterros aí em Manaus. Dia 28 de abril, a Anvisa aprova a realização de testes rápidos de coronavírus em farmácias e drogarias. No Brasil, chega a 71.886 casos e 5.017 mortes. Ainda no dia 28 de abril, fala do nosso presidente, daí lamento, quer que eu faça o quê? Diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus. Sou Messias, mas não faço milagres. Bom, fazendo piada então com uma coisa ultra séria, né?
No dia 29 de abril, casos de coronavírus mais que dobram em Blumenau após volta do comércio. Em Santa Catarina, então, o isolamento social terminou mais cedo do que em vários estados do país e a gente viu cenas do apocalipse, né? Shopping abrindo e aquele pessoal entrando, correndo como se fosse o último dia do mundo que o shopping fosse ficar aberto. Isso é extremamente perigoso e pode contribuir enormemente para o avanço dos casos. No Brasil, 78.162 casos com 5.466 mortes. Chegamos no dia 30 de abril, então, finalmente, último dia do mês, com Justiça decreta lockdown na região metropolitana de São Luís em razão do coronavírus. E o Brasil encerra, então, o mês de abril com 85.308 casos, 5.901 mortes. Bom, se ficasse só nisso já estava ruim, mas infelizmente no mês de maio que a gente viu foi o número de casos aumentar e a situação em geral no país piorar, né? E a gente chegar aí no top 5 casos do mundo, como eu falei para vocês. Então, esse foi o vídeo curtinho falando aí sobre as principais notícias de coronavírus e a gente vai gravar de maio também. Fique ligado.